Olá, o meu nome é Ângela Cristina Gomes e o trabalho que estamos apresentando neste primeiro Congresso Internacional de Agronegócio, Tecnologia e Sustentabilidade organizado pela ANAP é o de utilização de fungos base de homicetos para a biodegradação de efluentes. Nossa equipe é formada pelo Dr. Hamilton Mitsuko Ishiki, doutora Sueli Mayumi Obaradoi e Dr. Rogério Jufrida. Para falarmos da cadeia produtiva do couro, é necessário destacarmos que os curtumes prestam um serviço à sociedade, já que atuam com um resíduo da pecuária de corte. Isso significa que, se essas peles não fossem curtidas, elas seriam um grande volume de material orgânico disponibilizado no ambiente, que necessitaria de qualquer tratamento. Só no ano de 2020 foram mais de 29 milhões de peças de couro vendidas, o que acarretaria mais de 1 milhão de toneladas de couro cru disponibilizados no ambiente. Assim, devemos destacar que os curtumes, apesar dele agregar valor, ele trabalha com diferentes etapas para a produção de diferentes artigos. Artigos esses que são classificados como moveleiro, automotivo, vestuário, calçadista. E para a fabricação desses diferentes artigos, há um elevado consumo de água, o que acarreta uma grande geração de volume de efluentes. Esses efluentes são encaminhados para a estação de tratamento de efluentes para que sejam tratados e não causem um grande impacto ambiental. Atualmente, o uso de micro-organismos é comum nessa esfera de tratamento. O processamento do couro é dividido em 3 grandes blocos: ribeira, curtimento e acabamento, sendo que a ribeira é responsável pela maior geração de resíduos líquidos, devido à utilização de um grande volume de água para a limpeza das peles. A região onde foi feito esse estudo está em 5º lugar no ranking estadual do estado de São Paulo em produtividade. Existem 3 curtumes, no qual está também localizado o maior curtume do mundo em uma única planta. Assim, a produção diária com essas 3 empresas é aproximadamente de 14 mil peles por dia. Assim, os resíduos desta indústria se classificam entre sólido, líquidos e gasosos, sendo que o resíduo líquido possui uma alta demanda biológica de oxigênio, uma alta demanda química de oxigênio e uma elevada turbidez. Se pegarmos como referência as 14 mil peles dias de processadas, elas vão utilizar aproximadamente 9 mil metros cúbicos de água, o que corresponde ao consumo de uma cidade de 50 mil habitantes, porém com potencial poluidor de uma cidade de 400 mil. Os tratamentos de efluente, eles se classificam entre preliminar, primário, secundário e terciário, sendo este último não muito comum. Os curtumes, eles são considerados empresas altamente poluentes. Os resíduos líquidos são em maior quantidade devido ao grande consumo de água. E esses efluentes apresentam altas concentrações de diferentes substâncias, por produzir diferentes artigos, o que dificulta a sua caracterização. Já os fungos são seres heterotróficos e adsortivos, permite cultivo em escala laboratorial, com facilidade e baixo custo, são bons degradadores, de material mesmo com deficiência de carbono e nitrogênio, e são utilizados em diversas áreas de biorremediação, para a biodegradação de substâncias químicas e biológicas e recalcitrantes no meio ambiente. As enzimas utilizadas, no processo metabólico é muito comum na evolução biotecnológica. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi o de analisar o potencial de biodegradação dos fungos base de homicetos da classe Pleurotus ostreatus e Ganoderma sp em efluente de curtume. Para isso, os objetivos específicos se classificam como verificar a capacidade de degradação através da análise de DQO e DBO, a influência do pH nos tratamentos fúngicos, a verificação da biomassa micelial formada e o efeito do tratamento fúngico na turbidez e na análise de sólidos totais, fixos e voláteis. A pesquisa se caracteriza como uma natureza aplicada experimental com abordagem quantitativa. Os fungos foram obtidos no Departamento de Bioquímica e Biotecnologia da UEL e as análises foram efetuadas no Laboratório de Microbiologia do Hospital Veterinário e Laboratório de Química da Universidade UNOeste. O procedimento experimental ele se classificou em coleta dos fungos e
mantendo eles em BDA 4 graus Celsius, onde foram repicados para sua manutenção. O efluente bruto foi retirado de uma empresa da região de Presidente Prudente, no qual não sofreu nenhum tipo de tratamento, por isso considerado bruto. Foram feitas análises de caracterização deste efluente, como DBO, DQO, pH, turbidez, sólidos totais, fixos e voláteis. Após essa caracterização, foram inoculados os micro-organismos, condizendo em 11 experimentos, mais um frasco controle, onde não foi inserido esses micro-organismos, dando um total de 500 ml por frasco, onde foram colocados em cada um 15 esferas com um meio de BDA e fungos. As análises posteriores foram as análises de DBO, DQO, pH, biomassa micelial. Para os resultados de discussão, nós temos primeiramente a identificação dos experimentos. Foram 11 experimentos, onde foi trabalhado o tempo em 5, 6 e 7 dias, o pH inicial em 4, 5 e 4,5, sendo que o pH foi ajustado com ácido fosfórico e hidróxido de amônio, e esse valor foi embasado no melhor desenvolvimento fúngico. E nós tivemos o experimento 9, 10 e 11, onde foram agregados tanto o micro-organismo Pleurotus quanto o Ganoderma. Na determinação de pH, verificou-se que todos os experimentos obtiveram alteração no valor do pH em relação ao valor inicial. Com as setinhas vermelhas, podemos verificar os pHs que tiveram uma diminuição do seu valor inicial, e com as setinhas verdes, o valor teve um aumento do seu valor inicial. Baldrian destaca que o valor da acidez diminui à medida que a proporção de ânions e hidroxilas no meio aumenta, conforme o avanço das reações. Essas hidroxilas se ligam ao sítio ativo, bloqueando as transferências de elétron. O que justifica a alteração significativa do pH em todos os experimentos a partir do primeiro dia. Já a alteração menos expressiva nos demais. A presença de sais de cálcio, amoniacais e sulfeto de sódio, que são de uso nos curtumes, pode levar à existência, por exemplo, de uma base pouco solúvel, como hidróxido de cálcio, que influenciou gradativamente o pH com o passar do dia, o que verificamos no frasco controle, já que seu pH subiu para 6,29. Pela resolução CONAMA 430 brasileira, o pH para despejo é entre 5 e 9. Assim, somente os experimentos 8, 9, 10 e 11 estariam próximo desse valor. Na análise de determinação da turbidez, é possível verificar que os tratamentos diminuíram o material responsável pela turbidez em comparação com o frasco controle. Porém, para a resolução CONAMA 430 de descarte de efluentes, não há parâmetros para turbidez. Em contrapartida, utilizamos para esse trabalho a resolução CONAMA 357, que fala sobre potabilidade da água, sendo classe 1 água potável. Ela pode ter no máximo 40 unidades nefelométricas. Já a classe 2 caracteriza-se águas para pesca ou atividades recreativas, tendo no máximo 100 NTU. O que corresponde que somente o experimento 8 não estaria próximo do valor para a classe 2, sendo que o experimento 1, 3 e 7 dentro dos parâmetros de água potável. A turbidez, ela aumenta a quantidade de produtos químicos para o tratamento do efluente, e o despejo sem esse tratamento pode alterar a composição do sistema. No Volar e Eves, eles destacam que o aumento da turbidez pode reduzir a penetração da luz solar na água, afetando a fotossíntese de algas e plantas aquáticas submersas, estimulando o processo de eutrofização. A presença de sólidos sedimentáveis ou em suspensão poderão sofrer sedimentação e podem formar bancos de lodo, que prejudicam a biodiversidade aquática em consequência de fenômenos de composição anaeróbica. Já para as análises de determinação química de oxigênio e biológica de oxigênio, a resolução CONAMA 430 não especifica valores para DQO, somente para DBO, e a redução tem que ser superior a 60%. Assim, nós tivemos todos os
experimentos dentro do padrão, dentro desses valores, sendo que o experimento 1, 3, 7 e 10, essa redução foi superior a 90%. A análise de DQO, apesar dela não ter parâmetro, ela é muito comum nas estações de tratamento, pois a resposta mais rápida do resultado das análises permite o monitoramento dessas estações. Já a relação entre DQO e DBO ela é importante para definir qual tipo de processo de tratamento pode ser utilizado. Sistemas biológicos dependem da biodegradabilidade dos despejos. Uma fração baixa requer a indicação de que existe a provável utilização de um tratamento biológico. Uma relação alta, de 3 a 4, a fração inerte não biodegradável presente no efluente ela era alta. Se essa fração não for importante em termos de poluição do corpo receptor, indica a possibilidade de inserir apenas o sistema de tratamento biológico. Mas se essa fração for importante, é necessária a utilização do tratamento físico-químico. Nos nossos experimentos, é possível perceber que o experimento 1, 3, 5, 7 e 10 tem uma atividade microbiana mais eficiente, também correlacionado com os valores de pH. Já para as análises de sólidos totais fixos e voláteis, elas não têm parâmetro na resolução Konami. Porém, elas são comuns nas estações de tratamento de efluentes e elas nos serviu de base para saber se haveria material orgânico disponível para os micro-organismos. É possível perceber que os valores de sólidos fixos são bem mais abaixo do que a quantidade de sólidos voláteis presente nesse efluente. Para a biomassa formada, ela condiz com as análises de pH, onde ela tem uma relação direta com a produção de biomassa. O experimento 1, 3, 5 e 7, eles tiveram maior produtividade de biomassa. Nunes e Belletini, eles destacam que o pH mais ácido favorece o desenvolvimento dos fungos da espécie Ganoderma e Pleurotus. Agora, o menor tempo de retenção também foi observado, onde esses experimentos condiziam com um tempo de 5 dias. Isso significa que não é necessário expor mais tempo esses micro-organismos ao efluente, pois não haverá alteração desses resultados. Assim, concluímos que ambos os micro-organismos estudados se desenvolveram nos experimentos, indicando que podem ser utilizados para o tratamento desse tipo de efluente. Foi possível constatar que os experimentos com menor tempo de incubação para ambos os fungos apresentaram melhores resultados, o que condiz com maior eficiência e um tempo menor de exposição na estação de tratamento de efluentes. Com relação a DQO e DBO, a remoção foi acima de 90%, tanto para o experimento 1, que foi utilizado o micro-organismo Pleurotus ostreatus em pH mais ácido de 4 em tempo menor de 5 dias, quanto para o experimento 7, com o Ganoderma sp em pH de 5 e 5 dias de exposição. Porém, ao comparar ambos, o experimento 1 sobressaiu nos resultados. Foi possível verificar que a turbidez, pH final, valores de DQO e DBO também melhoraram após o tratamento com os fungos, tornando o efluente adequado para o descarte segundo a legislação vigente. Com estes resultados, é possível visualizar que há um grande potencial biotecnológico para a aplicação dessa classe de fungos em tratamento de efluentes de curtume, onde a otimização do referido processo poderia resultar em maior eficiência, acarretando menor custo e menor impacto ao meio ambiente, percebendo desta forma que é um segmento que deve ser olhado com mais atenção e sensibilidade. Aqui estão algumas referências utilizadas no nosso estudo. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos e aqui estão os meus contatos. Muito obrigada.